Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, estão animados para mais uma aula de matemática? Muito bem! O tema da nossa aula de hoje é interpretando os problemas envolvendo as operações básicas. Nós sabemos que na matemática nós trabalhamos alguns conceitos das operações básicas, né? Nós já trabalhamos aqui, por exemplo, adição e subtração, não é isso mesmo? Mas a matemática, ela oferece para a gente, né, ela apresenta para a gente 4 operações básicas. Nós vamos conhecê-la. Mas o segundo ano irá trabalhar com adição e subtração. Mas hoje, o que a professora trouxe para vocês é como resolver um problema matemático. Existe alguma diferença entre o problema matemático e a operação, o cálculo? Sim, existe, né? Então, nós vamos conhecer quais são as propriedades do problema matemático. Vamos lá? Vamos analisar quais são, né, as informações que um problema matemático oferece para a gente. O problema matemático, ele requer uma resposta. Observe, ele requer uma resposta. E a operação matemática, professora? Ele requer um resultado, apenas o resultado. Já o problema matemático, eu vou encontrar o resultado e vou dar uma resposta, que é o contrário do cálculo matemático, que apresenta apenas o resultado, como eu acabei de falar, não é isso mesmo? Então, vamos ver um exemplo? Olha, isso aqui é uma operação matemática. Uma operação matemática envolvendo adição, que nós já conhecemos, né? Sinal da adição, mais. Observe, a operação matemática, ela apresenta a primeira parcela, o sinal que será trabalhado, a segunda parcela e eu vou encontrar o resultado. Finalizei a minha operação matemática. Não é isso mesmo? Somei os valores e achei o resultado. E observe, lembrando sempre que eu posso representar os números com quantidade. Olha, uma maçã mais uma maçã, que é igual a 2 maçãs. Lembrem sempre de representar os números com quantidade, que fica fácil para vocês encontrarem o valor corretamente. Muito bem, professora, então eu não preciso fazer o cálculo no problema matemático? Ao contrário, toda atividade matemática eu preciso realizar um cálculo. Por isso que eu preciso saber se é adição ou subtração. E essas são algumas propriedades que o problema matemático requer que eu faça o quê? A interpretação correta. Então, vamos continuar para vocês entenderem. Só um minutinho. Então, observe. O problema matemático, ele apresenta uma leitura de interpretação, ou seja, qual operação está pedindo? Qual o sinal que eu vou utilizar, né? É uma adição? É uma subtração? Por quê? Porque o problema, ele não aparece nenhum sinal. Eu vou interpretar a partir de algumas palavras. Então, observe. Vamos ler aqui junto com a professora. Para a festa junina da escola, Rafaela levou, olha aqui, ela levou 1 dúzia de milhos cozidos. Já Miguel levou meia dúzia de paçocas. Qual foi a contribuição total dos dois juntos? Então, como eu disse, o problema matemático ele vai vir com uma pergunta. Observe a pergunta. Qual foi a contribuição total dos dois juntos? Observem. Vocês estão conseguindo identificar algum sinal matemático aqui? Não. No problema matemático ele não aparece, né? Eu preciso interpretar. Então, quais são as palavras que eu preciso analisar? Por exemplo, juntos. Os dois juntos, eu entendo que aqui eu vou somar, vou juntar as quantidades dos dois. Então, algumas palavras me ajudam a interpretar qual operação matemática utilizar. Como, por exemplo, somar, juntar, ganhar é adição. Tirar, perder, dar é subtração. Então, além de identificar qual o sinal matemático,
Eu vou fazer o quê? Eu vou montar a operação. Não tem como fugir da operação. Então, vamos lá. 1 dúzia de milhos cozidos. Quem estão lembrados da nossa aula sobre dúzia e meia dúzia? Quanto é 1 dúzia? Isso mesmo, 12. 1 dúzia é igual a 12. E quanto é meia dúzia? Meia dúzia são 6. O sinal que nós identificamos? Adição. Muito bem. Então, primeiro passo. Vou resolver a operação. Vamos lá? Vamos aqui junto com a professora? Separaram aí a caixa matemática de vocês? Falei que podemos representar os números com quantidade, não é isso? Então, eu tenho 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, que é 1 dúzia de milhos cozidos que a Rafaela levou, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são as meia dúzia de paçoca que o Miguel levou, não é isso? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar. Vamos achar o valor total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, juntos, os dois contribuíram com um total de 18 produtos, não é isso mesmo? E olha, lembrando que a professora, ela representou a quantidades aqui, né? Eu representei o 12 e depois eu representei o 6. Mas vocês podem primeiro resolver a unidade e depois a dezena. Combinado? E agora? Acabou? Eu achei o resultado. O problema matemático, ele requer o quê? Ele requer uma resposta. Então, nós precisamos responder. Observe. Então, os dois juntos contribuíram com 18 produtos. Então, essa é a diferença da operação matemática para o problema matemático. Ele nos faz uma pergunta e nós precisamos responder. Muito bem. E lembrando que a matemática, ela apresenta para nós as 4 operações básicas. Né? Como eu falei, nós iremos trabalhar adição e subtração, mas nós precisamos conhecer as 4. Observe, nós temos a adição, sinal de mais, nós temos a subtração, que é o sinal de menos, nós temos a multiplicação, representada pelo X, e nós temos também a divisão, tá bom? Essas são as 4 operações básicas da matemática. E nós já trabalhamos aqui nas nossas aulas de matemática sobre os conceitos, né? Quais são os nomes que nós damos para os termos da matemática, não é isso mesmo? Vamos reforçar essa aprendizagem? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Os termos da adição. Lembrando que a adição é o ato de juntar, de somar. Então, nós temos a primeira parcela e a segunda parcela. Eu juntei as duas e vou achar o valor total. Já a subtração é um pouco diferente. Precisamos prestar bastante atenção na subtração para não confundir com a adição. Olha, a subtração, eu vou ter um valor e eu vou sempre retirar uma quantidade. Então, não são parcelas, nós temos o minuendo, ou seja, o primeiro número é o minuendo. Ele sempre vai ser maior. E o segundo é o subtraendo. Professora, por que o minuendo vai ser maior? Porque é dele que eu vou retirar uma parcela. Não é isso mesmo? E aí eu vou achar o quê? O resto ou diferença. Muito simples, não tem segredo. Eu preciso analisar o meu problema, eu preciso identificar qual é a operação matemática que eu vou utilizar
e eu preciso entender a pergunta para eu dar uma resposta. Não é isso? Eu não posso deixar apenas o resultado lá no meu cálculo. Achei o resultado no cálculo, eu dou uma resposta completa. Falando que a matemática, que o problema matemático, ele apresenta para nós uma pergunta. Essa pergunta matemática, ela pode ser de qualquer forma? Não. A pergunta matemática, ela tem que ser bem clara. Eu preciso entender o que ela está querendo. Não é isso mesmo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nós temos um texto e esse texto ele precisa de uma pergunta. E vocês vão entender que eu preciso ter claro todas as informações no meu problema para eu fazer uma pergunta clara e dar uma resposta concreta. Observe. Ó, vamos ler junto? Peguei emprestado na biblioteca da escola 12 livros. 12 livros, né? Em novembro e 7 livros em dezembro. Então, agora a professora vai ler sozinha. Peguei emprestado na biblioteca da escola 12 livros em novembro e 7 livros em dezembro. Então, vamos analisar as informações deste problema. O problema está dizendo que peguei 12 livros em novembro, em um mês do ano, né? E depois eu peguei mais 7 livros em dezembro, em outro mês do ano. Não tem pergunta. Eu preciso dar uma pergunta para o meu problema. E aí eu tenho algumas opções abaixo. Observe. Eu posso perguntar: quantos livros sobraram na biblioteca? Pensem aí junto comigo. Quantos livros sobraram na biblioteca? A questão está nos informando quantos livros tinha na biblioteca antes de eu retirar esses livros? Não. Observe para vocês verem, nós não temos essa informação de quantos livros tinha na biblioteca. Então, essa pergunta, ela não é coerente com o meu problema. Eu posso perguntar: quantos livros peguei emprestado nos 2 meses? Eu tenho essas informações? Olha, eu tenho. Vejam aqui comigo, olha. Eu peguei 12 livros em novembro e 7 livros em dezembro. Então, em 2 meses, eu peguei uma quantidade de livros. Então, eu posso perguntar: quantos livros peguei emprestado em 2 meses? Quantos livros tem na biblioteca? Eu posso fazer essa pergunta? Não, eu não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é da quantidade de livros que eu retirei, correto? Então, quando vocês forem elaborar um problema matemático, vocês precisam fazer a pergunta de acordo com as informações que vocês deram lá no seu problema. Combinado? Muito bem, segundo ano. Agora é hora do jogo. Mas lembrando que o nosso jogo é para vocês continuarem aprendendo. Então, nós vamos trabalhar aqui neste jogo os problemas matemáticos. Vocês precisarão de folha de papel, lápis e borracha. E também da caixa matemática para representar as quantidades, combinado? E lembrando que o problema matemático ele requer uma resposta. Então, nós iremos analisar o jogo porque tem algumas pegadinhas. Combinado? Vamos lá? E agora nós estamos aqui com o nosso jogo. Lembrando que é um jogo, então nós temos um tempo para resolver a questão e achar a resposta correta, tá bom? Agilize aí e faça um cálculo rapidinho. Vamos lá? Vamos começar pela caixa número 1, vamos dar uma sequência. Felipe ganhou 2 livros de sua tia. Ele já tinha em sua prateleira 8 livros. Quantos livros Felipe tem ao todo? Então, pensando rapidinho, ele tinha 2 e ganhou mais 8. Vamos somar? 8 mais 2. 9, 10. Então, vamos achar lá. Ó. Letra A. Felipe tem ao todo 9 livros? Não. Felipe tem ao todo uma dezena de livros? Quanto é 10? 10 é igual a uma dezena. Pronto, nós já achamos o valor correto. Parabéns! Próxima caixa. Maria tem
4 bonecas, 3 ursinhos e 3 massinhas de modelar. Quantos brinquedos ela tem ao todo? Pensando rápido, que só tem 1 minuto. 4 mais 3. 4. 5, 6, 7. 7 mais 3. 8, 9, 10. Letra A, 7. Letra B, 8. Letra C, 6. E olha a pegadinha. Ali eu tenho só o resultado. O problema matemático, ele quer uma resposta. A única que tem a resposta completa, olha, letra D. Ela tem ao todo 10 brinquedos. Ficou fácil analisar essa daqui, hein? Próxima. Luiz foi à feira e comprou 32 laranjas e 9 maçãs. Quantas frutas ele comprou ao todo? Pensem rápido. 35, 32 mais 9. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ele comprou 42 frutas? Não. Ele comprou 40 frutas? Não. Ele comprou 41 frutas. Acertaram? Parabéns. Última caixa, caixa número 4. Ricardo comprou 25 balas de chocolate e 6 balas de hortelã. Quantas balas comprou ao todo? Vamos lá? 25 mais 6. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ele comprou ao todo 31 balas. Olha, já encontramos. Letra A. Muito bem. Quem acertou todas as questões? Quem excedeu o tempo? Tem problema não, é só questão de praticar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é um problema matemático e vocês podem continuar praticando em casa. E se quiserem realizar as atividades da plataforma agora mesmo, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Pode rever as aulas quantas vezes for necessário lá no nosso canal do YouTube SMED GV. E nos acompanhe nas redes sociais, combinado? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.